Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, vou falar sobre um tema de gestão pública, um dos temas que eu escolhi para essa minha passagem aqui pelo Senado. Vou falar sobre a rigidez dos gastos, rigidez do orçamento do nosso país. Nos últimos anos, a população passou a viver com uma realidade que acreditava-se não iria acontecer. Vários estados deixaram de pagar os seus servidores públicos nas datas esperadas, atrasando ou parcelando salários. Conseguir uma vaga no serviço público sempre foi sinônimo de segurança e estabilidade. O pagamento da folha salarial do serviço público é considerado uma despesa obrigatória, ou seja, é uma despesa que nem o presidente da República, nem o governador de um estado não pode reduzir. Mas com a piora da crise econômica, alguns estados não conseguiram sequer pagar suas despesas mais básicas. A situação do governo federal também não é confortável. Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mostrou que a despesa obrigatória do governo central já é maior do que toda a arrecadação líquida. Segundo o Tesouro Nacional, as despesas obrigatórias representavam cerca de 72,6% da arrecadação líquida do governo federal em 2010. Com a crise econômica, aumento de gastos e queda na arrecadação, esta proporção subiu continuamente, ultrapassando os 100% em 2016, quando fechou em 101,3% e chegando a representar 103,7% em 2017. Mas isso é apenas uma parte do problema no Brasil. Olhando a despesa total da União, temos que 91,3% da despesa orçamentária é obrigatória, sendo que 81,7% são constitucionais. Os principais gastos são com previdência social e os já citados salários do funcionalismo, que respondem por 52% do orçamento, ou cerca de 792 bilhões em 2016. A outra parte do problema decorre exatamente desta rigidez. Com 91,3% da despesa obrigatória, o que o governo dispõe para fazer as suas políticas públicas equivale a apenas 8,7% do orçamento total. Fazendo uma analogia com o setor privado, que empresa conseguiria ser eficiente com um orçamento tão travado? Estudo recente divulgado pelo jornal Valor Econômico coloca o Brasil como campeão em rigidez orçamentária quando comparado a outros países da América do Sul. Enquanto no Brasil, mais de 90% do orçamento é alocado para despesas obrigatórias, no Chile e no Uruguai, esse percentual é inferior a 20%. Na Colômbia, é inferior a 80% e no México, inferior a 60%. Em momentos de crise, pode ser necessário que se façam cortes de despesas, como qualquer família faria nos seus orçamentos. Mas se todas as despesas são obrigatórias, o que pode ser cortado? A rigidez do orçamento dificulta e muito a gestão das contas públicas. O governo, para tentar se equilibrar, tem que cortar investimentos e se endividar, o que é péssimo. Até setembro deste ano, as despesas discricionárias, que infelizmente nessa rubrica estão incluídos os investimentos, sofreram um corte real de 26%, a maioria corte de investimentos. Não podemos mais fingir que o problema não existe. Precisamos atacar a rigidez dos gastos no Brasil e temos que começar pelos maiores gastos obrigatórios. Algumas iniciativas já estão sendo tomadas. A regra do teto de gastos, por exemplo, tem o potencial de provocar uma mudança estrutural. A partir de agora, ao termos uma regra clara e transparente para o gasto público, o processo de escolha pública passará a ter maior participação da sociedade, o que ajudará no estabelecimento das prioridades. Mas apenas isso não é suficiente.
precisamos avançar ainda mais, construindo regras que garantam a sustentabilidade das contas públicas e que permitam a flexibilidade necessária para a retomada dos investimentos. Um bom ponto de partida é avaliar as propostas que tratam do gasto com o serviço público. Nesse sentido, considero imprescindível que o Congresso Nacional avance na regulamentação do teto salarial do serviço público, já aprovado nesta Casa, mas ainda em tramitação na Câmara dos Deputados. De maneira semelhante, é importante avançar com a regulamentação da exoneração por insuficiência de desempenho, que vem sendo discutida no âmbito do PLS 116 de 2017, complementar, de autoria da senadora Maria do Carmo Alves. Outra iniciativa que considero de extrema relevância é a que proíbe o aumento de despesa com o pessoal após o final do mandato do chefe do Poder Executivo. Em alguns estados, o governador, em final de mandato, propôs reajustes que entrariam em vigor nos exercícios seguintes, já comprometendo os gastos do próximo mandato. O PLS 389 de 2015, complementar, de autoria do senador Ricardo Ferraço, que procura vedar esse tipo de comportamento, foi aprovado pelo Senado e está também em análise na Câmara dos Deputados, onde tramita como projeto de lei complementar número 310 de 2016. Faço essas referências para mostrar que, na sua grande maioria, os problemas do Brasil já têm solução proposta por alguns projetos já apresentados aqui no Senado e na Câmara. Ao agilizarmos a tramitação dessas matérias, estaremos ajudando muito o Brasil. Por isso, fiz a opção de prospectar e destacar os bons projetos existentes, apoiá-los, solicitar urgência aos relatores e pauta aos presidentes para que possamos melhorar com mais rapidez o nosso país. Reitero o que disse em meu discurso de posse. Os bons resultados, as entregas, são mais importantes do que as autorias. Muito obrigado.